Irmãos e irmãs, vivenciando a paixão do Senhor, nós queremos meditar nos passos de Jesus, que leva a cruz até o alto do Calvário para dar a vida, para nos salvar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Neste tempo de pandemia, queremos rezar por você, por sua família, por todos aqueles que estão hospitalizados ou em casa, acometidos por alguma enfermidade. Rezamos também pelos desempregados, pelos que passam necessidades, e por todos aqueles e aquelas que nos pedem orações. Então una-se a nós neste dia em que nós recordamos a paixão do Senhor e por amor deu a vida na cruz para nos salvar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São João, capítulo 19. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Por causa disto, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Por que Jesus foi condenado à morte? O Evangelho é preciso sobre isso ao justificar a insatisfação dos líderes por ele e se fazer filho de Deus. A pressão popular exercida sobre Pilatos foi intensa. O procurador romano não queria que Jesus fosse executado. Tinham como inocente. Ainda assim permitiu que o grito da multidão sufocasse a voz da sua consciência. Quantas vezes tomamos a posição de Pilatos? Permitimos que as várias tendências e modas sufoquem a voz de Deus, que continuamente clama pela nossa sensatez. A indecisão, o medo, o politicamente correto e o respeito humano dão força ao mal. Com a sua ressurreição, Jesus cumpre as palavras da Escritura. O justo escapa da angústia, o ímpio ocupa o seu lugar. Provérbios 11:8. Jesus venceu a angústia da morte, mas nela mergulhou Pilatos. O bispo Francisco Xavier Vantuan é nomeado pelo Papa Paulo VI arcebispo coadjutor de Saigon, em 1975, no Vietnã. Sua nomeação foi recusada pelo governo, que o convoca e o leva para um local distante, decretando que estava em prisão domiciliar. Foi preso por 13 anos, sendo libertado em 21 de novembro de 1988. Faleceu em Roma, vítima de câncer, em 17 de setembro de 2002. Em 18 de abril de 2007, foi anunciada a abertura da causa de sua beatificação. Por 13 anos na prisão, todos os dias celebrava a missa, com um pouco de vinho na palma da mão e um pedaço de hóstia. Sua fé e esperança são exemplos inapagáveis do verdadeiro amor a Cristo. São palavras do cardeal Vantuan. Na estrada do aprisionamento, rezei: meu Deus e meu tudo. Jesus, enfim, posso dizer como São Paulo: eu, Francisco, por causa de Cristo, estou na prisão.
Senhor, todas as vezes que parecermos apegados a esta vida, ajuda-nos a descobrir que só o Teu amor nos redime. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A morrer crucificado, Teu Jesus é condenado, por Teus crimes pecador, por Teus crimes pecador. Segunda estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, versículo 20. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Levaram-no, então, para o crucificarem. Com a sentença de Pilatos, Jesus tem que carregar a cruz às costas, juntamente com os dois malfeitores, que com ele eram levados ao Gólgota. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. 1 Pedro 2,24. A busca pela felicidade desenfreada predomina de forma sistemática neste mundo, quase impositiva. Existe uma verdade predominante no mundo: a cultura do instante que não leva em consideração o futuro, mas vive do é para o prazer. Jesus, Ele que faz nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não cansa de apontar a verdadeira felicidade, que não consiste em se anular diante do sofrimento, mas em saber por ele passar para chegar à glória. Ilude-se quem pensa o cristianismo com a religião da felicidade. A proposta é clara: tornar a cruz, Jesus carrega a cruz, a nossa cruz, o peso, sermos homem, o peso do mundo. E assim que ele nos precede a mostra como encontrar o caminho para a vida verdadeira. Enquanto a pandemia do novo coronavírus avançava fazendo vítimas e o mundo estarrecido assistia impotente, Dom Henrique Soares, pastor da Igreja Particular de Palmares, Pernambuco, ensinava a alguém que eu havia questionado sobre onde estava Deus na pandemia, que Ele estava em tudo, também nos profissionais da saúde que assumiram a linha de combate. Amado por seus diocesanos e pelos católicos do Brasil e até de outros países, Dom Henrique soube desenvolver com zelo a fidelidade à doutrina, um verdadeiro apostolado virtual. Sua diocese se estendeu dos limites territoriais de Palmares para o amplo campo da tecnologia. Fiel ao seu lema, apacentar em Cristo, o bispo alagoano conquistou jovens e adultos por seu ardente amor a Deus e à Igreja. Faleceu em 18 de julho de 2020, vítima do Covid-19. Na vida do grande bispo de Palmares, fizeram-se eloquentes as palavras de Santa Catarina de Sena: não procuramos a alegria senão em Jesus, e fugimos de toda a glória que não seja aquela da cruz. Abraça, portanto, Jesus crucificado, elevando a Ele
o olhar do teu desejo, que o teu coração e a tua alma ardam pelo fogo do amor, do qual foi coberto Jesus, cravado na cruz. Senhor, ajuda-nos a vencer o desejo da confiança em nossas forças e ensina-nos que só a confiança em Ti liberta o homem da verdadeira morte. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com a cruz recarregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. O castigo que nos salva caiu sobre ele, e por causa das suas chagas é que fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. A queda de Jesus é causada pelo peso dos nossos pecados, enfraquecido pelos açoites, pela desidratação, pelo estado mais caótico. A um ser humano, Jesus vente vacilarem os seus passos e cai. Mas nós também, não poucas vezes, caímos ao longo da vida. As quedas da humanidade ao longo da marcha histórica são gritantes, vivendo tempos onde o esquecimento de Deus parece estar se tornando a chave de leitura para uma vida livre. Entretanto, que liberdade pode haver longe de Deus? Se nós ocultamos de sua presença, apodera-se de nós a libertinagem, a cegueira, a vida que não conhece limites. Afastado do seu Criador, a criatura caída no desespero torna-se irracional. A pior prisão é aquela que tira a liberdade da alma. Raimundo Kolbe nasceu em 1894 na Polônia. Entrou para a ordem franciscana, onde tomou o nome de Maximiliano Maria. Fervoroso devoto da Virgem, fundou a Milícia da Imaculada. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Frei Maximiliano foi preso pelos nazistas, que em 1941 levaram-no para o campo de concentração em Auschwitz. Diante de uma fuga da prisão, 10 pagariam com a vida, inclusive um pai de família que suplicava clemência, porque tinha mulher e filhos e não queria morrer sem vê-los novamente. São Maximiliano Kolbe dirigiu-se ao oficial, propondo substituir o pai de família, mas também tinha a intenção de ajudar com suas preces e orações os outros 9 na hora da morte. Recebeu uma injeção letal. Foi canonizado em 1982. Senhor, homem impotente e curvado em dores, vendo-te assim, agradecemos por teu amor
que chegou aos extremos do rebaixamento por nós. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: ele foi estabelecido para a queda e o ressurgir de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada te há de transpassar a alma. Assim se deverão revelar os intentos de muitos corações. Sua mãe guardava no coração todas estas recordações. No caminho do Calvário, Jesus encontra sua dolorosa mãe, enquanto todos os discípulos fugiram. Ela permaneceu ao lado. A cruz do seu filho era também a sua. A profecia de Simeão encontra o seu cumprimento. Maria é a mulher do silêncio e da escuta. Mesmo em meio à dor, a firmeza, elegância, brilho e reconhecimento de suas atitudes nos falam em sua fé. Mas entre nós existe a tendência contrária, barulho e dispensão. Aos pés da cruz, contemplemo-la. Desejamos voltar ao nosso interior para purificarmos de todo o que não edifica e não é essencial. Só Cristo, Maria, o teu filho, é essencial. Maria Goretti nasceu em 1890. Vivia no mesmo local de uma família composta pelo pai e 2 filhos. Um deles, Alexandre, tentou por várias vezes seduzi-la. Por causa de sua fé, Goretti sempre lhe respondia: não, não, Deus não quer, é pecado. Certa vez, quando estava rezando em sua casa, o jovem tentou mais uma investida contra a menina. Ao se recusar, foi apunhalada 14 vezes. Antes de morrer, Goretti perdoou o seu assassino. Foi canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII, na presença da sua mãe, irmãos e do próprio Alexandre, que, tocado pelo testemunho de Maria Goretti, converteu-se e foi acolhido em um convento. Virgem Maria, Mãe da pureza, olhai pelo nosso mundo, no qual crianças são usadas como iscas para o pecado e a imoralidade parece ter se tornado banal. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa,
ver a imensa compaixão, ver a imensa compaixão. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Cirineu. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tentar adequar Deus à sua vontade é um dos maiores riscos dos cristãos. Quando entramos no caminho de Deus, Ele quebra nossos sonhos e planos, arranca tudo o que concebemos ser nosso e deixa o nosso ser desnudo. Há uma poesia alemã que assim se expressou: Senhor, Tu és aquele com mãos delicadas, quebras os meus castelos, e eu não lamento por isso, porque assim posso ver de novo as estrelas. Assim Jesus fez com Simeão. Quebrou as suas expectativas naquele encontro imprevisível. Na surpresa do cotidiano, nosso Senhor continua ainda a pedir o nosso ombro para servir de apoio ao peso da cruz. Quantas vezes deveríamos nós mais diversos momentos da vida tomar o exemplo de Simeão, mas às vezes preferimos agir como Judas. Padre Jacques Ramel era um sacerdote nascido na França em 1930. Foi ordenado sacerdote em 1958 e atuou como vigário e pároco ao longo do seu ministério. No dia 26 de julho de 2016, enquanto celebrava a missa na paróquia de Santo Estevão, na região da Normandia, foi vítima de um atentado. 2 homens muçulmanos, ligados ao Estado Islâmico, invadiram a igreja e degolaram o padre. Durante o ataque, Ramel disse: Satanás, saia. O seu processo de beatificação foi aberto no mesmo ano, após a dispensa de 5 anos concedida pelo Papa Francisco. Senhor, sobre ti recai ainda hoje o peso de muitas cruzes. A nossa paixão pelo mundo muitas vezes nos cega no auxílio ao próximo, que necessita também de Cirineus. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No caminho do Calvário, um auxílio necessário recebeu do Cirineu, recebeu do Cirineu. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Quando foi escolher o sucessor de Saul no trono de Judá, o Senhor advertiu a Samuel que não olhasse aparências, pois não é desta forma que elege os seus. Também Jesus, ungido de Deus, não deveria ser visto por sua aparência destruída e fragilizada. Naquele homem sem forças está a plenitude do Espírito de Deus, a palavra todo-poderoso que rompe a distância entre o céu e a terra e atira-se entre a pobreza humana. Quem caminha com Jesus poderia se sentir desiludido. Nesse instante, ao vê-lo desfigurado, mas Verônica fez o contrário. Aproxima-se de Jesus, enxuga o rosto, enxaguentando, torna-se um sinal do amor. O homem-Deus, que tanto foi compassivo, agora necessita que dele tenham compaixão. Maria Rita Lopes Pontes nasceu em 1914 em Salvador. Entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, tomando o nome de Dulce. Mesmo de saúde frágil, Irmã Dulce construiu e manteve uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país. Por mais de 50 anos, sofreu de problemas respiratórios, mas estes não impediram seu trabalho de caridade em favor dos pobres. Recebeu o título de Anjo Bom da Bahia. Faleceu em 1992 e foi canonizada em 2019 pelo Papa Francisco. Senhor, ajuda-nos a procurar o Teu rosto no rosto de tantos irmãos sofridos e esquecidos, os pobres, enfermos, refugiados. Cada gesto de amor, considerai-o como feitos para vós. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 11 e 12. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. A leitura do servo sofredor se repete todos os anos na Sexta-feira Santa, para lembrarmos que o Senhor é fiel à sua promessa. Através de Jesus, Deus toma um rosto humano e nos redime por algo que nós deveríamos pagar, a ofensa cometida contra Deus pelo pecado. Ele sedimenta na história da humanidade uma nova vida, não obstante entre nós, cristãos. Pode-se ver quedas frequentes,
Por sequência, não é raro ter a sensação de que o cristianismo cansado parece ter cedido a tentações, ideologia. A caminho do Calvário, Jesus cai. Cai para levantarmos, para não permitir que pereça a sua igreja. José Sanches Del Rio, nascido em 1914, foi um jovem martirizado aos 14 anos de idade por oficiais do governo durante a perseguição religiosa no México. Foi o seu próprio padrinho de primeira comunhão que o denunciou ao governo, o qual havia instalado ódio contra a igreja. Queriam que ele gritasse: "Viva a Revolução!", mas de sua boca se ouvia somente: "Viva a Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe!". Depois de lhe cortarem a sola dos pés, obrigaram-no a caminhar descalço até sua tumba, enquanto lhe batiam. Chegando no lugar onde seria sepultado, foi esfaqueado entre os seus louvores a Jesus e a Maria. Por fim, deram-lhe 2 tiros, calaram a sua voz, mas a sua fé continua eloquente, falando a cada um de nós da vida eterna em Deus. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2016. Senhor, que deixastes a Igreja como legado para a nossa salvação, defendei-a dos que a querem destruir. Se preciso, defendei-a de nós mesmos, que a maculamos com nosso pecado. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. 8ª estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículos 28 a 31. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não tiveram filhos e os peitos que não amamentaram. Nessa altura começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: encobri-nos. Porque se fazem assim no madeiro verde, que será no madeiro seco? As palavras de Jesus são duras e não nos fazem compreender claramente o seu sentido. Se não sairmos da posição cômoda em que nós puséssemos, Jesus critica o pranto sentimentalista, quando é verdadeiro. O cardeal José Tolentino afirmou que Jesus é o terapeuta do olhar, o reconstrutor do nosso modo de viver. O olhar cruzado ao daquelas mulheres as despoja de toda falsa comoção. Ele caminha em nosso íntimo, da imagem de Deus. Tentamos aceitar o aspecto terno,
e amável, anulando quase sempre o aspecto do juízo. A santidade não é um feito mágico que atinge a alma como um raio. Muitos santos enfrentaram períodos de grande escuridão espiritual, mas não deixaram de perseverar. Após o período de visões e locuções do Senhor, Santa Teresa de Calcutá passou a sofrer uma etapa de escuridão e aridez espiritual, que se prolongaria durante incríveis 50 anos. Trata-se da provação conhecida como Noite Escura da Alma, vivenciada e relatada por diversos santos ao longo da história da Igreja. Nessa experiência dolorosa, a pessoa é purificada antes da união íntima e transformadora com Cristo. Um dos seus confessores era o padre jesuíta Joseph Neuner, que em 1962 declarou que a noite escura, vivida pela Madre Teresa, era o lado espiritual do seu trabalho apostólico. Ela chegou a questionar a existência de Cristo. Mesmo assim, nunca deixou de rezar, de sair às ruas procurando Cristo nos pobres, ou de manter a sua fidelidade à Igreja. Seu testemunho de santidade não está na intensidade sentimental da fé, mas na obediência ao Senhor, mesmo que não compreendesse. O momento que entremos na aridez pode ser um momento de profundo progresso espiritual, se ao caminharmos na noite escura, dizermos como Madre Teresa: Senhor, seja a minha luz. São Francisco de Sales escreve em seu livro Filoteia: é um erro medir a nossa fé através das consolações que experimentamos. A verdadeira piedade, o caminho para Deus, consiste em ter uma vontade resoluta, em fazer tudo o que agrada a Deus. Senhor, tantas as mulheres ainda discriminadas e rejeitadas, violadas em sua dignidade. Ajuda-nos a demonstrar o Teu amor àquelas que contigo partilham o milagre da vida. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Das mulheres piedosas, de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro das Lamentações, capítulo 3, versículos de 27 a 32. É bom para o homem carregar o jugo desde a sua mocidade. É bom ele sentar-se solitário e silencioso quando o Senhor lhe impuser, pôr a sua boca no pó, onde talvez encontre esperança. Estender a face a quem o fere e suportar as afrontas, porque o Senhor não repele para sempre. Após haver afligido, tem compaixão, porque é grande a sua misericórdia. A experiência com Jesus comporta também a aceitação das dificuldades que nasce ao longo do caminho.
A nossa natureza humana tende a escolher pelo mais fácil, por aquilo que ele venha trazer uma recompensa. Esquece-se, porém, que o cristianismo é o caminho da cruz, o caminho das renúncias, que culmina necessariamente na atitude de remar contra as marés, correntes da moda. Se por vezes parecemos fracos, devemos ler novamente as palavras que Deus inspirou a São Paulo. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Por mais de 26 anos, São João Paulo II apacentou a Igreja como sucessor de São Pedro. O Papa polonês foi eleito em 1978, vindo de um país marcado pela ditadura comunista que impedia a liberdade de culto e interferia na vida da Igreja. Com a sua ajuda, a ditadura que havia se imposto no lugar do nazismo desmoronou. Em 1981, foi alvo de um atentado no Vaticano, sendo alvejado por 3 tiros. Depois de recuperado, o Papa foi à prisão e ali perdoou o seu algoz. Em toda a sua atividade apostólica, resplandeciam o amor e o perdão de Deus. Para muitos, se tornara um exemplo de fidelidade ao Senhor, mesmo no sofrimento. Foi canonizado em 27 de abril de 2014. Senhor, fortalece o nosso coração no Teu serviço, inspira o nosso coração para obedecermos ao Teu querer em nossa vida. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A nudez expressa o despojamento total, a mostra daquilo que materialmente nos pertence. Nada Jesus está ali desnudo, nem sequer um pedaço de pano lhe deixaram para cobrir o corpo. Totalmente fragilizado, exposto ao ridículo. Eis o que por nós sofreu, mas todos nós, em certo sentido, necessitamos expor nossa nudez ao Senhor. Expulsaram-no para passar vergonha diante de nós. Nós expomos para termos redimidas as nossas vergonhas por Ele. A túnica de Cristo é símbolo da unidade da Igreja. Em tempos nos quais essa unidade se vê ameaçada, devemos lançar o olhar sobre o corpo do Senhor. Edith Stein nasceu em Breslávia, na Polônia, em 1891 e morreu como mártir no campo de concentração de Auschwitz,
em 9 de agosto de 1942. Aos 13 anos de idade, deixou o judaísmo e tornou-se agnóstica. Ao ler a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, Edith Stein decidiu ser batizada em 1º de janeiro de 1922. A família de Edith, como era natural, ficou profundamente desgostosa com a decisão da filha e cortou relações com ela durante um bom tempo. Porém, ela permaneceu firme em sua fé. Mulher de grande inteligência, foi aluna e colaboradora de um dos filósofos mais importantes de seu tempo. Chegou a escrever várias obras de cunho filosófico e teológico. Cristã fervorosa, dedicando-se à leitura, à oração e ao discernimento, foi amadurecendo em seu espírito a vocação para a vida religiosa. Assim, em setembro de 1933, quando tinha 42 anos, Edith comunicou à mãe sua decisão de entrar para a vida religiosa na Ordem das Carmelitas Descalças, recebendo o nome de Irmã Teresa Benedita da Cruz. Foi canonizada em 11 de outubro de 1998. Senhor, concede-nos a consciência de Jó. Nada nos pertence. Abate os muros do egoísmo e da prepotência que nos levam a depositar nossa confiança nas riquezas. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos de 37 a 41. Puseram por cima da cabeça dele um letreiro escrito com a causa da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram então crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam dirigiam-lhe insultos, abanavam a cabeça e diziam: Tu que demolis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Jesus é pregado na cruz. Os cravos transpassam e unem ao madeiro as mãos que tanto bem fizeram e tantas bênçãos concederam. Jesus é a cruz, torna-se uma só coisa. Ele assume definitivamente nas marcas que levará para toda a eternidade. A teologia é isso, chama esvaziamento da condição divina. Kenosis. Como Cristo, São Paulo soube compreender a radicalidade disso ao afirmar: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quando vivemos tempos nos quais se deseja anestesiar o sofrimento por meio de antídotos,
Para a alma, o sofrimento de Jesus é a resposta para os nossos dilemas. Clemente Shahbaz Bhat nasceu no Paquistão e foi naquele país o primeiro-ministro do governo cristão, sendo responsável pelo Ministério das Minorias do Paquistão, que representa os grupos religiosos minoritários. Após receber várias ameaças de morte, Bhat foi assassinado por homens ligados ao grupo terrorista Talibã. Escreveu ele: "Foram-me propostos altos cargos no governo e me pediram para abandonar a minha batalha, mas eu sempre recusei isso, mesmo sob o risco de minha própria vida. Eu não quero popularidade, não quero posições de poder. Eu só quero um lugar aos pés de Jesus. Quero que a minha vida, o meu caráter, as minhas ações falem por mim e digam que estou seguindo Jesus Cristo." Senhor, preso à cruz pelas mãos e pés, ajuda-nos a seguir o Teu testemunho. Fazei que a nossa vida corresponda à nossa fé. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sois por mim na cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: "Tenho sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de isopo, levaram-na à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: "Tudo está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Onde está Deus? Pergunta o homem diante do drama da maldade humana, da fome e da guerra, das pestes, da violência. Esse Deus totalmente bom, que não pode criar o mal, não parece agora importante? Na cruz, não está ele morto? Olhando, vemos a realidade máxima da derrota. Mas é na sua morte que Cristo pode arrombar as portas da morte, e nisto reside o grande poder de Deus, que não seja vencido para sempre, que haja no seu tempo, ao seu modo, que não corresponda sempre às nossas expectativas, que não deixe conduzir pelo nosso querer. Ele é o sempre surpreendente. A beata Lindalva Justo de Oliveira, nascida em Açu, Rio Grande do Norte, por 2 anos serviu a comunidade das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Salvador. Ali, passou a servir ao abrigo Dom Pedro II, prestando serviços aos idosos empobrecidos.
era frequentemente assediada por um dos moradores do abrigo, até ser assassinada em 9 de abril de 1993, precisamente numa sexta-feira santa. Seu amor aos idosos a manteve no abrigo e chegou a confidenciar a uma co-irmã: prefiro que meu sangue seja derramado do que afastar-me daqui. Irmã Lidalva, como Cristo, sofreu ainda jovem a perda brutal da sua vida. Senhor, perdoa a nossa insensatez, sempre que colocamos a nossa vida acima de Ti. Tu és o único bem que não pode ser perdido. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor! Oh, que grande é minha dor! 13ª estação. Jesus é descido da cruz e entregue à sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 54 e 55. O centurião e os que estavam com ele, de guarda a Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a suceder, ficaram aterrorizados e disseram: ele era, na verdade, Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Jesus está morto, está enudecido. Aquele por 3 anos passou fazendo bem e anunciando o reino de Deus. Já não respira mais aquele que tinha em si o hálito da vida. Maria recebe em suas mãos um corpo sem vida. A sua esperança não estremece. Como mãe, sente as dores do filho, mas coloca o seu coração em Deus. Sabe que Ele não desampara a quem escolheu. Conforme lembra o salmista, o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Salmo 94, versículo 14. Os beatos Padre Manuel e Adílio Daronche, seu coroinha, então com 16 anos, foram martirizados no Rio Grande do Sul em 1924. Devido à vacância da paróquia de Palmeira das Missões, o bispo de Santa Maria determinou ao Padre Manuel para atender os cristãos do sertão do Alto Uruguai. Foi a caminho dessa missão e numa perseguição pelas comunidades de colonos, próximo de 3 Passos, distante 250 quilômetros de Nonoai, sua paróquia, que Padre Manuel e seu coroinha Adílio caíram numa emboscada armada por soldados provisórios. Foram amarrados, maltratados e fuzilados. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a crer em vós e a seguir-vos na hora da escuridão e da privação. Mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do madeiro vos tiraram, e a mãe vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículos 59 a 61. José pegou no corpo de Jesus, envolveu-o no lençol limpo e depositou-o no seu túmulo novo que tinha mandado escavar na rocha. Depois, rolou uma grande pedra para a porta do túmulo e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria de Magdala e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro. Um grande silêncio desce sobre a terra. O Filho de Deus é depositado num sepulcro novo, ofertado por um conhecido, que certamente o acompanhava de longe. Abandonado pelos apóstolos, desiludindo as grandes multidões, Jesus é enterrado discretamente sob o olhar de algumas mulheres. E uns poucos conhecidos. Retirou-se, derrotado para voltar, triunfante, sob aceitar a vontade do Pai até as últimas consequências. O cristão que leva até o fim o ensinamento de Jesus, sabe não ter nada a oferecer, mas por nosso meio faz sentir em todos os lugares o odor do seu conhecimento. Somos para Deus o dom de Cristo, segundo os Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14, 15 seguinte. Pio Gianotti, conhecido como Frei Damião, nascido na Itália, deixou a sua terra para se tornar um grande evangelizador no Brasil. Percorreu durante 66 anos a região Nordeste, anunciando com amor e firmeza o Evangelho e a doutrina da Igreja. Quando chegava a uma cidade, era recebido com festa e tratado com carinho, pois todos queriam ouvir suas palavras. Com o passar dos anos, Frei Damião adquiriu uma deformação na coluna, que o deixou encurvado, provocando dificuldades na fala e na respiração. Depois de ser acometido por um AVC, Frei Damião faleceu no Recife, em 31 de maio de 1997. Jesus, Deus da esperança, no despontar de um novo dia, não queremos perder a esperança da vitória pascal. Contigo também nós, um dia, ressuscitaremos para a vida que não passa. Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam do mistério da paixão, do mistério da paixão. Concluímos então a nossa Via Sacra nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, lembrando para você que hoje é dia de jejum, de abstinência de carne,
E às 15 horas, na Matriz de São Sebastião, nós vamos celebrar a paixão e morte do Senhor. Você e sua família são convidados a estarem conosco e a nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook da nossa paróquia São Sebastião. Você coloca lá, Paróquia São Sebastião Bezerros, e compartilhe também com seus familiares, amigos, as pessoas que você tem contato nas redes sociais, e também os que residem em Bezerros, através da rádio 104 FM. Então, contamos com a sua presença física e também espiritual e virtual. Então, que Deus possa abençoar você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.